Então, galera, eu vou fazer um videozinho dos regimes totalitários para revisar o conteúdo da prova, já que uma aula por semana é bem corrido, bem difícil de trabalhar tudo em sala de aula. E da última vez que eu fiz esse videozinho sobre a crise de 29, muitos alunos disseram que ajudou, então vou fazer de novo aqui para ver se ajuda a preparar a galera para a prova. Também tem outras coisas que eu gostaria de trabalhar em sala de aula e não dá tempo, então vou poder me aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas que acabaram ficando para trás. Regime totalitário é quando o Estado tem um controle absoluto na vida do indivíduo, tem um controle, uma participação total na vida do indivíduo, vai restringir os direitos e liberdades individuais. O contexto básico: mundo pós-Primeira Guerra e a crise econômica de 1929. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial vai afetar a Itália e a Alemanha e vai fazer com que esses regimes totalitários sejam apoiados nesses dois países do mesmo jeito. Porém, a partir da crise de 29 só vai fazer efeito no caso da Alemanha, porque não, no caso Benito Mussolini assumiu o controle antes disso, né? Ele já tinha um apoio antes da crise de 29. Mas enfim, são duas crises, né? Crise pós-Primeira Guerra e crise do liberalismo, que vai fazer a galera ficar desesperada e procurar uma solução de braço firme, né? De pulso firme para a solução de problemas. Quais são as características gerais do totalitarismo? Aqui eu coloquei uma lista. Na maioria, na grande maioria dos regimes totalitários, tem essas características. Então elas não vão se repetir quando eu falar do fascismo, do nazismo e do franquismo depois. Essas aqui se aplicam geralmente para todas. O nacionalismo é importante, principalmente para entender o contexto da Alemanha. O nacionalismo é o sentimento de exagerado, né? Um sentimento extremista de amor pela nação, é, que vai ser aproveitado principalmente por Hitler. Não só por ele, mas principalmente por Hitler. Tipo, a Alemanha era incrível, e aí veio a Primeira Guerra Mundial, e veio o Tratado de Versalhes e deixou o povo da Alemanha humilhado, tendo que pagar indenização, reduzir o exército, devolver territórios. Então, esse povo humilhado vai ser aproveitado pelo Hitler através desse nacionalismo. Tipo, vocês têm amor pela Alemanha? Então se junte comigo que eu vou fazer a Alemanha voltar a ser aquela Alemanha grandiosa que um dia ela foi, certo? Isso também vai ser aproveitado pelo Benito Mussolini, né? Ele vai puxar por esse nacionalismo, vai começar a falar de Roma antiga, do Império Romano, que eu vou fazer a Itália virar uma potência de novo, certo? Isso aí puxando pelo nacionalismo, pelo sentimento de amor à nação e tentando ganhar apoiadores com isso. Militarismo é uma característica bem forte também de todos os regimes totalitários. A gente vai ver um destaque no caso do franquismo, mas todos acabam usando esse militarismo. Como é que vai ter um controle absoluto da vida do indivíduo? Como é que vai ter a censura? Como é que vai ter a repressão se não tiver a força armada? Né? Então, geralmente são movimentos com apoio militar. Ou o exército é usado, né? Enfim. Aqui tem uns anti, né? Antidemocrático, antiliberal e antimarxista. Então, meio que dane-se, né? No regime totalitário, o liberalismo não vai prestar também, porque o Estado quer controlar tudo, inclusive os assuntos econômicos, então dane-se o liberalismo, certo? Contra a democracia, eu acho que eu não preciso nem comentar que é contra a democracia, porque o cara assume o poder através de um golpe de Estado, então dane-se a democracia. No caso do nazismo, só podia ter o partido nazista, os outros não podiam existir. Então, é totalmente antidemocrático. E antimarxista, por vários fatores, né? Até eu coloquei algumas sugestões aqui de livros para a galera tá tentando entender, mas principalmente por conta da luta de classes, o, os regimes totalitários eles têm uma característica muito forte de hierarquia, né?
o mais forte, o mais fraco, aquele que manda, aquele que obedece, aquele que é rico, aquele que é pobre. Então, os regimes totalitários meio que precisam dessa hierarquia. E basicamente, né, o marxismo ali vai ser contra essa ideia de classe superior e classe inferior. Então, vai ser antimarxista também, entre outros motivos, né? Enfim, aqui eu coloquei alguns livros. Se por acaso você tiver tempo na vida atarefada de vocês, tem esse livro aqui que fala sobre os pilares do fascismo, né? E também não para entender por que os regimes totalitários são anti-liberal, né? Anti-liberalismo. É bom entender o que é o liberalismo. Então, bora ler lá A Riqueza das Nações. No ano passado, quem foi meu aluno já fiz um trabalho sobre isso, que a galera apresentou. Foi bem rápido também, mas teve esse trabalho. E também para entender por que os regimes totalitários são antimarxistas, vai ler também para saber o que é o marxismo, certo? Tanto para entender quanto para poder botar defeito, enfim, precisa se informar para poder saber o que está acontecendo, certo? E também fiz um trabalho sobre isso, beleza? Controle autoritário vai ser sempre um regime que vai usar o terror, violência, repressão. Então, em todas as instâncias da sociedade, né, na vida religiosa, no comportamento, na cultura, enfim, vai ter um controle total. Daí o nome regime totalitário, né? Todo regime totalitário vai ter um líder carismático, que eu usei essa palavra em sala de aula, ficou meio zoado, mas enfim, é, não sei qual é a palavra que poderia se encaixar melhor, mas vai ter sempre uma figura que vai ser idolatrada. No caso da Alemanha vai ter o Hitler, no caso da Itália vai ter o Mussolini, no caso da Espanha vai ter o Francisco Franco. Então vai ter sempre aquele líder que carismático no caso, porque essa figura carismática vai ser forçada, né? Tipo, através da propaganda, através do controle dos meios de comunicação, sempre vai ser o governo vai passar uma imagem de que o líder ele é bonzinho, certo? Eu até comentei isso em sala de aula também, né? Vai aparecer nos livros infantis, nas revistas, em todos os noticiários, que tudo aquilo que aquele cara faz de bom e nunca aparece as coisas ruins que ele faz. Então a galera vai tender a ver essa figura desse líder como um cara carismático. Aqui eu já vou falar da propaganda e censura e da repressão política meio que junto. A repressão política vai acontecer porque só pode ter um partido, na maioria dos casos. Então, na Alemanha só pode ter o partido nazista, na Itália só pode ter o partido fascista. O resto vai ser perseguido, certo? Se tiver algum partido que vai se alinhar aos ideais nazistas ou aos ideais fascistas, beleza, mas vai ser praticamente a mesma coisa, não vai ser uma oposição. Então, qualquer partido de oposição vai ser duramente reprimido. E a propaganda e censura, que é o que vai fazer a galera acreditar que aquele líder é carismático, que ele não tem defeitos. Então, nos jornais vai aparecer notícia ruim sobre o grande líder? Não. Vai aparecer só aspectos positivos. E qualquer tipo de informação que seja contrária às ideias totalitárias serão censuradas. Aqui nessa imagem aqui já era o regime nazista funcionando e é uma fogueira gigante ali com vários livros que a ditadura nazista consideravam problemáticos, certo? E aí fizeram uma fogueira ali e tacaram fogo em tudo. É bem simbólico isso daqui, né? Porque quando a pessoa tem acesso à informação, quando a pessoa tem acesso ao conhecimento, ela pode questionar, ela pode criticar. Se ela não tiver esse acesso, não tem como. Por isso que a informação, o conhecimento está sendo queimado ali, para que seja mais fácil de controlar. Controle econômico. Basicamente, esse controle econômico foi uma ideia que veio principalmente da crise de 29, quando o governo dos Estados Unidos tentaram resolver a crise através da economia dirigida, e boa parte dos regimes totalitários também usaram essa ideia.
né? A economia dirigida lá do New Deal, é, não estou dizendo que era uma coisa que tinha outra opção, né? Mas os caras vão achar interessante controlar diretamente a economia, porque se você controla o ganha-pão da população, se você controla o salário da população, você controla a população também. E a ideologia oficial, no caso da Itália o fascismo, no caso da Alemanha o nazismo, no caso da Espanha o franquismo, certo? Todas vão ter uma ideologia oficial. Depois eu vou me aprofundar melhor em cada uma dessas ideologias. Aí entrando no fascismo, no caso da Itália. Aqui é o mesmo esquema, na verdade, né? Eu meio que acabei me repetindo. Crise socioeconômica, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, dos problemas causados pela guerra. Então nem vou explicar de novo porque se repete essa parte que eu expliquei aqui no começo. Avanço do socialismo. Eu vou explicar esse avanço do socialismo aqui e serve depois para o nazismo também. Mas meio que eu já falei um pouco sobre isso quando eu expliquei que eles eram anti-marxistas. Na época, por conta da crise pós-Primeira Guerra Mundial, o socialismo começa a avançar. Por quê? Era uma população que tinha um salário muito baixo, era uma população que tinha condições de trabalho muito ruins e se submetia a isso porque a crise econômica era muito grande, então qualquer emprego que ele conseguisse meia boca, o cara estava pegando esse emprego aí. E as ideias socialistas vai lá nessa classe trabalhadora e começa a convencer essa classe trabalhadora com muita facilidade. E isso era assustador para os burgueses, que não queriam ver os trabalhadores se organizando com essas ideias socialistas. Então os burgueses acabam sempre apoiando qualquer tipo de opção que seja contra o socialismo, certo? Qualquer opção que possa afastar o socialismo, os burgueses apoiam. No caso, o fascismo na Itália vai afastar o socialismo. Então, os burgueses, num primeiro momento, apoiam fortemente o fascismo. Aí a marcha sobre Roma é o golpe de Estado que põe o Benito Mussolini no poder, certo? Regime fascista é, não tem, não tem tanta diferença assim nas características gerais. Uso do terror e violência segue o que o regime fascista está falando, senão nós vamos matar vocês, certo? Então, o uso do terror e violência acontece tanto no regime fascista, quanto no nazista, quanto em qualquer outro. Corporativismo, aqui tem uma parada bem pontual do regime fascista. O Benito Mussolini, ele não queria que o trabalhador precisasse fazer greve. Tipo, para ele, quando o trabalhador fazia greve, a economia parava e a crise econômica da Itália ia se agravar cada vez mais. Então, ele tomava medidas para impedir que a classe trabalhadora fizesse greve. E aí vocês vão ver medidas de todo tipo, seja para reprimir, ou seja para tentar dar um agrado à classe trabalhadora para deixar os caras mais calminhos. Ele queria que o trabalho continuasse a todo vapor, porque se a classe estivesse trabalhando, a economia está se recuperando. Então essas três medidas aqui, deixa eu ver, essa e essa tem a ver com essa questão. Corporativismo para tentar fazer o empregador e o empregado chegar a um acordo sem precisar de greve. Geralmente isso era mediado pelo governo. Na prática o pobre acabava sempre se ferrando, né? Mas, enfim, isso aí não é novidade. Carta do Trabalho. Aqui o regime fascista vai estabelecer algumas leis trabalhistas com o objetivo de regulamentar sindicato e tentar controlar as greves. Vai ser relativamente positivo para o. Não, deixa, não vai ser. O relativo aqui é relativo demais. Então eu vou deixar assim. Vai ser o objetivo da carta de trabalho vai ser trazer algum tipo de organização para a classe trabalhadora, para as leis trabalhistas, né? Geralmente elas favoreciam o empregador, de novo. Proibição dos sindicatos, aqui é uma medida autoritária. Vou banir os sindicatos. Se não tem mais sindicato, não tem greve. Então é um jeito bem fácil dele solucionar o problema. Não pode mais sindicato.
que daí não tem mais greve. Supressão dos direitos e liberdades individuais. Aqui, galera, o bagulho começa a desandar completamente. O que significa supressão dos direitos e liberdades individuais? O cidadão não tem mais nenhum direito, não tem mais nenhuma liberdade. Se o governo fascista quiser meter o pé na porta da tua casa e entrar lá e te prender, tu não tem direito de defesa, certo? Aí uma ditadura completa, total. Bora falar do regime nazista. Todos esses têm as mesmas características gerais, mas eu vou falar de algumas específicas. Aqui a crise do pós-guerra, eu já falei, acho que eu não vou precisar falar de novo, por causa do Tratado de Versalhes e tal, eu já comentei antes. E a crise de 29, eu também já comentei, né? Isso aqui são as causas do fortalecimento do nazismo na Alemanha. Por que ele recebeu apoio? Então, explicação geral. Essas duas características aqui deixavam a sociedade alemã em crise. E a galera começa a procurar soluções para essa crise. E encontram na proposta nazista um governo forte que possa solucionar essa crise. E aí vem o apoio, certo? Eu já falei especificamente desses dois, não vou precisar falar de novo. E esse aqui do avanço do socialismo é o mesmo esquema que aconteceu na Itália, também não preciso falar de novo, beleza? Tem duas características bem pontuais aqui do regime nazista: superioridade da raça ariana e doutrina do espaço vital. Superioridade da raça ariana, o Hitler considerava que existia uma raça que era superior às outras. Essa raça ariana deveria ter espaço para se desenvolver, porque ela é superior e as outras são inferiores. As raças inferiores, segundo ele, deveriam deixar espaço para essa raça superior se desenvolver. Aí, galera, esse deixar espaço, que é uma interpretação meio pesada, certo? O Hitler vai criar esse espaço, né? Eliminando todas aquelas raças. Eu estou usando o termo aqui para explicar a ideologia do cara, né? Pelo amor de Deus. Mas todas essas raças, eu estou colocando sempre entre aspas aqui, né? Que ele considera impura, ele vai eliminar, certo? Toda raça que ele considera impura, ele vai eliminar. Para quê? Para conseguir espaço para o desenvolvimento dessa raça ariana. Então, as duas características aqui, elas estão juntas, certo? Ele achava que a raça ariana era superior e ela precisava de espaço para se desenvolver. Então, as duas características estão interligadas. A doutrina do espaço vital esse território da Alemanha é muito pequenininho. Os caras precisam expandir esse território para desenvolver essa raça ariana. Por isso que vai ter as invasões e por isso que vai ter a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Partido nazista. Só podia ter o partido nazista, não podia ter outro. Então vai ter uma superioridade do partido. Então o Hitler está no poder por causa do partido nazista. A força do governo nazista vem do partido. É diferente do franquismo. A força do governo franquista vem do exército, né? A Gestapo e o Ministério da Propaganda vão interagir, né? Vão funcionar em conjunto. Vamos começar pelo Ministério da Propaganda. O Ministério da Propaganda é o que faz esse tipo de coisinha aqui, ó, certo? Censura propaganda positiva do governo. Vai ter um maluco chamado Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda, que ele vai falar a famosa frase: uma mentira dita por 100 vezes torna-se verdade. Então ele vai ser o cara que vai cuidar de fazer a propaganda positiva do governo, mesmo que seja mentira, com o objetivo de controlar a opinião do povo e fazer eles pensar que o governo era bom, certo? Em contrapartida também, o Ministério da Propaganda censurava qualquer tipo de jornal, notícia, qualquer tipo de coisa, na verdade, né? Letras musicais, poesia, livros, tudo que fosse falar mal do governo era censurado e provavelmente terminaria numa fogueira como essa. Isso se o dono do jornal também não terminasse numa fogueira como essa. E a Gestapo é a polícia especializada em perseguir e dar fim
na oposição política. Sim, tinha opositores. Então, esses opositores eram perseguidos pela Gestapo. Essa era uma polícia especializada. Eles cuidavam só dessa parte, de ir atrás dos opositores e desarticular qualquer movimento que pudesse oferecer problemas para o governo nazista, certo? E esses dois juntinhos aqui, a Gestapo e o Ministério da Propaganda, acabavam trazendo bastante estabilidade ao regime nazista. Agora a Guerra Civil Espanhola, eu vou falar um pouquinho da ditadura franquista, né, que também é um regime totalitário. Aqui é um negócio muito bizarro, porque a Guerra Civil Espanhola vai acontecer. No caso, esse conteúdo que eu vou cobrar aqui de vocês vai ser saber a diferença entre a Falange e a Frente Popular e saber o que aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. Eu não vou falar muito sobre o regime franquista em si, né? Vou falar mais de como ele assumiu o poder. Por que eu escolhi essa parte? Eu podia estar falando de outros regimes totalitários, né? Claro, não ia conseguir falar de todos porque ia acabar o ano, vocês iam estar lá na formatura e eu ia estar falando do conteúdo ainda. Eu escolhi esse aqui para falar também porque a Espanha foi utilizada como, sei lá, como um laboratório, foi usada como um lugar de testes para o exército alemão e para o exército nazista e para o exército fascista, que estavam se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Então eles vão usar a Guerra Civil Espanhola como lugar de teste, sabe? Equipamento novo, estratégia de guerra nova. O exército nazista vai mandar soldados e equipamento para lá. O exército fascista vai mandar soldados e equipamento para lá para apoiar a Falange, que era do Francisco Franco. Então a Guerra Civil Espanhola vai ser um massacre. Vai ser o general Francisco Franco com um exército do seu lado, sendo apoiado pela Itália, pela Alemanha, e também vai receber apoio da burguesia, da igreja, e isso vai fazer com que a Falange seja muito mais forte do que a Frente Popular. A Frente Popular era, como o nome sugere, era o povão ali que estava tentando defender a democracia. Vai ter de tudo ali, vai ter trabalhador urbano, camponês, intelectual, qualquer um que estava afim de defender a democracia, estava lá na Frente Popular, mas com pouquíssimo apoio, certo? Vai receber apoio da União Soviética, mas não vai ser o suficiente. Então a Guerra Civil Espanhola vai ser muito sangrenta, porque se fosse só uma guerra civil espanhola, ou seja, os civis da Espanha se matando, já seria um massacre, porque do lado da Falange tinha um exército, com equipamento, com soldados treinados, já ia ser uma guerra desvantajosa. Seria a população contra o exército. Só que foi muito pior, né? Porque recebeu apoio de outros exércitos, o exército alemão, o exército fascista. E vai ser um massacre. A Frente Popular vai ser esmagada e a Falange vai assumir o poder. E aí vai começar a ditadura de Francisco Franco. Acho que não ficou nada para trás. Aqui os motivos do apoio, né? A burguesia apoia pelo mesmo motivo, que apoiou o fascismo, que apoiou o nazismo. Não tem nada de surpreendente aqui. A igreja vai apoiar o regime do Francisco Franco com o objetivo de conseguir alguns privilégios depois que ele assumisse o poder, certo? E ela também tinha interesse em manter as ideias da Frente Popular afastado. Enfim, e o apoio da Itália e da Alemanha eu já falei. Se a Falange vencesse, seria mais um aliado para o Hitler e o Mussolini, já que o Francisco Franco se mostrava também um ditador totalitário. Então eles queriam apoiar o cara para ele vencer, assumir o poder e depois ele apoiar também, certo? Enfim, esse é o conteúdo. Eu coloquei uns trechos aqui do filme A Onda, porque vai ter spoiler, né? E quem não viu até agora também não vai ver mais. E o filme também já é velho pra caramba. Então, filme velho não tem spoiler. Deixa eu ver aqui a primeira parte. Eu. Tá legal. Me respondam quais são os requisitos de um sistema autocrático. Denis?
Uma ideologia? Tá, o que mais? Controle. Vigilância. Vocês estão se adiantando. Insatisfação. Interessante. Mas o que é que toda ditadura precisa? Nós já falamos disso aqui. Um Führer. Um Führer? É, eu sei, essa palavra tem muito peso. Mas toda ditadura tem uma figura de liderança central. Vamos trazer isso pra cá. Quem é que poderia ser no nosso grupo? Acho que você, é claro. Eu? Achei que um de vocês ia querer estar no controle pra variar. Eu serei o Führer. Sem chance. Rainer, você. Então vamos votar. Quem vota pra eu ser o líder esta semana? Mas por que isso? Vamos ver no que dá. Quem vota contra, levante a mão. Abstenções? Ótimo. Hey, o Rainer! É lógico que um líder merece respeito. Por isso quero que se dirijam a mim como Sr. Wenger pelo resto da semana. Sr. Wenger. Ele ficou doido, eu não vou Qual era aceitar esse cara? isso. Aí, a gente votou, não foi? Cala a boca, comunista. É melhor você aceitar. Não me diga o que fazer, sua puta. Olha como fala, seu idiota. Silêncio! Agora quero que tirem tudo de cima da mesa. Aqui no primeiro momento do filme, o professor ele vai aproveitar a semana de projeto da escola e vai implementar um regime totalitário dentro da sala de aula. E o bom de assistir o filme é que fala bastante das características dos regimes totalitários. Então isso ajuda bastante, né? Embora o final do filme seja bem trágico. Mas o professor vai implementar um regime totalitário dentro da sala de aula e a galera vai brincando, porém vai se empolgando com esse regime totalitário. Tem uma parte desse filme que fica muito bem representada, que é a questão do pertencimento. A galera que vai participar desse regime totalitário, assim como participou de outros regimes totalitários, muitas vezes procura pertencimento, principalmente a galera mais jovem. Não necessariamente, mas principalmente a galera mais jovem. O cara que está perdido, que não tem apoio de ninguém, que não sabe para onde vai, que não tem expectativa de futuro, que não se sente pertencente a nada, nenhum movimento. Aí encontra esse regime totalitário que o cara vai fazer aqui na escola, vai se chamar A Onda, né? O nome do filme é A Onda, o nome do regime totalitário dele é A Onda. Os caras vão começar a se sentir pertencentes a algo maior, e aí é aí que está o perigo, né? Eles vão ter uma ligação emocional com essa forma de regime totalitário e vão se sentindo, vai ter aquela sensação de pertencimento e eles vão se ajudando ao longo do filme e tal. E se a pessoa que está assistindo o filme não se cuidar, ela começa a pensar, nossa, que legal. Só que aí o finalzinho é meio trágico. Vai pra toda a Alemanha! E se alguma pessoa for contra, será arrastada pela onda! Isso aí! É isso aí! Agora tragam aquele traidor até aqui! Vai, para com isso! Pega ele, vai! Pega a perna dele! Peraí, deixa que eu seguro o pé dele! Tira a mão de frente! Vai! Ele merece isso! Marco, responde na frente de todos! Você tá com a gente ou contra a gente? Vocês enlouqueceram completamente! O que vamos fazer com o traidor? Vamos expulsar Hein? ele! O que vamos fazer com este traidor? Expulsa ele! Tira ele daqui! Balber, você decide. Faz ele pagar! Vai, decide! É isso mesmo! Você trouxe o traidor até aqui. É claro, porque o senhor mandou. Ah, trouxe só porque eu mandei, é? E você mataria ele se eu mandasse? Arrancamos a cabeça dele? Ou enforcamos? Ou então, podemos torturar ele até concordar com nossas regras. Porque é isso que fazem na ditadura. Enfim, perceba que ali no final ele pega o cara e fala: você
tá com a gente ou tá contra a gente. Isso tem até um pouco a ver com o livro que eu sugeri que vocês lessem ali no começo da aula, que é a política do nós contra eles. Os regimes totalitários têm muito isso, né? O outro é o inimigo. Ou você está com a gente ou você está contra a gente. Não há espaço para debate, não há espaço para conversa. Então, o outro é o inimigo, sempre. E ele precisa ser eliminado, certo? A galera que estava brincando com esse regime totalitário nesse filme, nesse momento aí que o professor faz essa parada, a galera cai a ficha. Pô, cara, é verdade. Até onde a gente vai com isso? A gente vai matar o cara? Muitos ali caiu a ficha nesse momento, outros não. Enfim, fica a sugestão aí pra galera assistir esse filme. Ele é baseado em fatos reais. Então o professor começou com a zoeira no começo da semana, implementou um regime totalitário na sala de aula e no final já estava daquele jeito ali. Todo mundo uniformizado, todo mundo fazendo saudação, enfim. A ideia de estudar esse tipo de conteúdo é justamente impedir e lutar contra, né? Se a gente souber identificar as características, dá para prever o que está acontecendo e impedir. Então o conteúdo da prova é isso aí, certo? Estuda por esse material que eu vou mandar para vocês, eu nem lembro se eu já mandei, e dá uma olhadinha no vídeo aí para tirar algumas dúvidas, enfim. É isso.